Boa tarde. Uma psicóloga amazonense morreu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos na tarde do último sábado. A vítima passava férias com a família e estava a caminho de São Francisco, na Califórnia. A sogra dela ficou gravemente ferida. O corpo da professora só deve chegar ao Brasil no final da semana. Este era o carro em que a professora universitária estava no momento do acidente. As imagens foram veiculadas na imprensa americana. O impacto foi tão violento que depois de ter sido atingido pela caminhonete, o veículo capotou 3 vezes. De acordo com a versão contada pela família, ela e mais 5 pessoas haviam acabado de sair de Los Angeles e estavam a caminho de São Francisco quando sofreram um acidente. Jaqueline Marques foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. Já o causador do acidente, um mexicano que mora ilegalmente no país, estava alcoolizado. Já a imprensa americana divulgou que o carro em que a psicóloga estava teria avançado o sinal vermelho que teria provocado o acidente. Jaqueline tinha 33 anos. A amiga e colega de profissão conta que ela estava acostumada a viajar para os Estados Unidos. A família, assim, ela está bem triste, né? Está, na verdade, inconsolável com o que aconteceu. Porque, na verdade, assim, Jaqueline era uma pessoa muito jovem, 33 anos, cheia de vida, cheia de sonhos, uma pessoa meiga, simpática, muito querida por todo mundo, e morreu num trágico acidente, A psicóloga, que também era professora, atuava como docente no Uninorte e na Faculdade Marta Falcão. As 2 universidades publicaram nota de pesar. O corpo da vítima só deve chegar ao Brasil na quinta ou sexta-feira, já que a família não estaria recebendo o apoio do consulado. Não, o consulado do Brasil não tem prestado nenhum tipo de auxílio, tanto que a gente está fazendo um apelo às autoridades competentes que nos ajudem nesse processo, o que pode ser feito para acelerar o processo da vinda do corpo dela, porque talvez só chegue na sexta-feira, uma demora muito grande. O local do velório não foi definido, mas deve ser feito na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal de Manaus. Já o mexicano que causou o acidente foi preso. E aqui na capital, a combinação perigosa entre direção e bebida também provocou outra tragédia. Uma mulher perdeu parte da perna depois de ser atropelada por um motorista embriagado que será preso assim que deixar o hospital. O impacto foi suficiente para esmagar a perna esquerda da vítima. Maísa Souza da Silva, de 32 anos, caminhava com uma amiga quando foi surpreendida pelo carro do condutor que estava alcoolizado. O teste do bafômetro acusou 0,32 miligrama por litro de ar. A vítima teve a perna esquerda amputada e continua internada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. O suspeito de ter atropelado Maísa está sob custódia da polícia. Ele fraturou a perna direita e precisou passar por um procedimento cirúrgico. O delegado que cuida do caso informou que Manuel Bem-vindo Pinheiro Neto, de 26 anos, vai responder por tentativa de homicídio. Nós decidimos flagranteá-lo por uma tentativa de homicídio, de acordo com o Código Penal brasileiro, que percebemos que toda a atitude dele nos leva a crer que ele assumiu o risco de produzir esse resultado criminoso tão grave. Então, ele está sofrendo agora, nesse momento, todas as consequências legais. Está sendo flagranteado, não vai ter fiança e possivelmente vai para a penitenciária assim que tiver alta. O acidente ocorreu por volta da 1 da madrugada desta segunda-feira, nesta movimentada avenida da Zona Oeste da cidade. De acordo com a polícia, o motorista dirigia 90 km por hora. E essa não é a primeira vez que ele comete crime no trânsito. Ele já responde, já foi condenado por um homicídio em acidente de trânsito. Estava cumprindo a pena em razão desse homicídio em acidente de trânsito. Na verdade, outra coisa também grave que nós percebemos é que ele não tem carteira. Na verdade, ele tem uma carteira, uma permissão para dirigir. E essa permissão está vencida desde 2011. Então, a pessoa está com uma permissão vencida para dirigir, bebe e vai dirigir, está em alta velocidade no local, realmente hoje não há possibilidade de dirigir em alta velocidade. Essa pessoa realmente está provocando e já responde por um homicídio em acidente. Então essa pessoa realmente está assumindo todas as consequências, está assumindo o risco de produzir um resultado mais grave como aconteceu. No local do acidente, na Avenida Coronel Teixeira, antiga estrada da Ponta Negra, ainda é possível ver os sinais da tragédia. Na tarde desta segunda-feira, a irmã da vítima esteve na delegacia onde o caso foi registrado. Ela teme que a irmã não resista aos ferimentos e pede justiça. Uma mulher de 32 anos, ela tem 2 filhos, linda do jeito que ela era e vaidosa, isso praticamente é a pessoa morrer.
Então isso não pode ficar impune e eu peço que façam justiça. A Justiça Federal determinou que sejam apuradas possíveis violações aos direitos humanos na reserva indígena Tenharim, no sul do Amazonas. O conflito entre índios e moradores locais já dura 12 dias. 3 homens continuam desaparecidos. Por determinação da Justiça Federal, uma cópia do processo sobre a segurança dos indígenas na reserva Tenharim Marmelos, localizada no município de Humaitá, no sul do Amazonas, deve ser encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Justiça Federal voltou a reafirmar que a União e a FUNAI devem adotar medidas que garantam a segurança dos índios. Há uma semana, uma liminar determinou o retorno à aldeia dos indígenas que estavam refugiados em uma unidade do Exército. Os conflitos na região, que é cortada pela rodovia Transamazônica, começaram no dia 25 de dezembro, após o desaparecimento de 3 pessoas. De lá para cá, o local foi tomado por uma onda de protestos. Prédios e bens públicos de órgãos federais relacionados a políticas públicas voltadas aos povos indígenas foram depredados. Na última sexta-feira, equipes da Força Tarefa que trabalham nas buscas aos 3 homens desaparecidos encontraram vestígios de um veículo incendiado. Segundo nota divulgada pela Polícia Federal, o veículo não foi identificado e também não havia vestígios de corpos. Neste domingo, cerca de 1.000 pessoas se reuniram em Apuí em um culto ecumênico para orar pelos desaparecidos na Transamazônica e também para pedir paz no campo. O ato foi realizado pelo Sindicato Rural do Sul do Amazonas, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Veja a seguir no Band Cidade, moradores do Novo Aleixo, na capital, reclamam do descaso com as ruas do bairro. E ainda, pais devem ficar atentos aos itens que não devem estar incluídos na lista do material escolar.